Isso aconteceu lá pelos anos 2000. Sou mulher e morava sozinha em meu apartamento na época. Certa noite, estive em casa sozinha e recebi uma ligação. Atendi, mas a princípio não ouvi nada do outro lado. Perguntei se havia alguém ali e, por alguns segundos, não ouvi nada. Finalmente, um homem falou. Não reconheci a voz como sendo de alguém que eu conhecia. Ele disse que devia ter discado o número errado e desligou. Não dei muita importância na época, pois ocasionalmente aconteciam ligações enganadas, algo muito mais comum naquela época do que hoje em dia. Passaram-se alguns dias e novamente recebi uma ligação tarde da noite. Atendi, dizendo alô, mas não ouvi nada. Repeti algumas vezes, mas ninguém falava do outro lado. Então, quem quer que tenha ligado simplesmente desligou. Na noite seguinte, aconteceu de novo. Naquele ponto, já estava muito suspeita. Não sabia o que estava acontecendo, mas era estranho que isso continuasse ocorrendo. Sempre ligavam, eu atendia e não ouvia nada. Sempre parecia acontecer tarde da noite, e isso estava sinceramente me deixando desconfortável. Ficava pensando no que poderia estar acontecendo. Não recebi mais ligações pelo resto daquela noite. No entanto, a próxima coisa estranha não foi uma ligação. Saí para o trabalho na manhã seguinte após a última ligação. Minha viagem até o trabalho normalmente levava cerca de 15 minutos. Agora, fui seguido o tempo todo. Sei disso porque a rua onde meu apartamento ficava era muito tranquila. As próximas ruas por onde eu passava também costumavam ser tranquilas, então notei um carro me seguindo. Embora não pudesse ver quem estava dirigindo, quando cheguei na rodovia, meio que esqueci isso e imaginei que não iria mais me seguir. A rodovia tinha muito mais veículos. Pensei que talvez fosse uma coincidência até aquele ponto. Quando peguei a saída para o trabalho, notei o carro seguindo atrás de mim. Dirigi por mais algumas ruas e o carro fez o mesmo. Isso nunca tinha acontecido antes, e tive a forte sensação de que estavam me seguindo de propósito. Fiquei preocupada, mas literalmente antes de minha entrada para o trabalho, o carro virou em outra direção. Realmente não sabia o que pensar sobre isso. Naquela noite, depois do trabalho, dirigi de volta para casa e não fui seguida. Não recebi nenhuma ligação naquela noite, mas na noite seguinte, sim. Lembro-me que eram cerca de 11 horas quando o telefone tocou. Caminhei até ele e atendi. Depois de responder, ouvi a voz de um homem. Ele disse que era meu vizinho do corredor e perguntou se eu poderia ir até lá rapidamente. Disse que precisava de ajuda. Algo nele parecia suspeito. Achei que reconhecia a voz, mas não como a de um vizinho. Também tinha certeza de que quem quer que fosse não tinha o meu número de telefone. Fui até a porta e olhei pelo olho mágico por curiosidade. Vi um homem parado do outro lado. Não tinha certeza de quem era, mas achava que provavelmente era a pessoa por trás das ocorrências estranhas. Em vez disso, liguei para o 911 e disse à polícia que havia um homem suspeito no meu apartamento. Logo depois, recebi outra ligação do sujeito que dizia ser meu vizinho. Atendi, perguntando quem era esse vizinho. Ele inventou um nome qualquer, como Steve ou algo assim. Lembro-me que ele continuava me dizendo para sair do meu apartamento e que era urgente. Voltei para a porta e olhei para fora, e o cara ainda estava lá. Disse a ele que havia chamado a polícia. Quando disse isso, vi ele se virar e ir embora. Depois disso, ele não voltou. A polícia chegou um pouco depois e contei a eles tudo o que o homem havia feito. Infelizmente, não puderam fazer muito a respeito. Decidi mudar meu número de telefone. Depois disso, não recebi mais ligações. Também não fui mais seguida, e ninguém veio ao meu apartamento.
Embora eu tenha morado naquele apartamento por mais cerca de um mês, nunca descobri quem fez isso ou por quê. Toda vez que o telefone tocava à tarde da noite nos meses seguintes, eu ficava preocupada que fosse aquele homem ligando. Fico realmente feliz que ele não tenha feito isso. Sabe quando a gente é adolescente e faz um monte de coisa boba? Então, uma vez, lá atrás, quando eu era adolescente, tipo, muitos anos atrás, eu estava na minha casa com meu melhor amigo Tony. Meus pais estavam fora, sei lá onde, não lembro mesmo. Eu e o Tony éramos amigos há anos, tipo irmãos, sabe? A gente adorava pregar peças nos amigos e essas coisas. Naquela noite, o Tony teve a brilhante ideia de fazer uma ligação trotesca para um dos nossos amigos. Era numa época em que todo mundo tinha telefone celular, mas não eram tão espertos como hoje em dia. Então, a gente ia ligar para o Adam, um amigo nosso. O Tony tinha uma piada pronta, mas não lembro bem qual era, só sei que era bem idiota. Então, a gente discou o número do Adam num dos telefones fixos da minha casa. A ligação tocou algumas vezes e a pessoa atendeu, achamos que era o Adam. O Tony começou com a piada dele, falando sem parar por uns bons minutos, até que a pessoa do outro lado respondeu. Era um cara, não o Adam, e parecia bem bravo. Eu tinha uns 14 anos na época. O cara estava furioso, perguntando quem estava ligando e o que estava acontecendo. Quando percebemos que não era o Adam, ficamos surpresos e envergonhados. O Tony desligou na cara do cara enquanto ele ainda falava. A gente deu risada da situação, mas decidimos que era o suficiente de trotes naquela noite. Em vez disso, partimos para jogar videogame. Só que, poucos minutos depois de desligar, o telefone começou a tocar de novo. A gente não tinha identificador de chamadas, então acabei atendendo, sem saber quem era. Mas acho que ambos tínhamos uma ideia de que poderia ser o cara que a gente acabará de ligar sem querer. Atendi, lá estava o mesmo cara, ainda furioso. Desliguei na cara dele de novo, e ele ligou de novo, e de novo. Dessa vez, a gente não atendeu mais. Continuamos jogando videogame, e nos 30 minutos seguintes, o cara ligou mais algumas vezes, mas a gente ignorou. Por fim, ele parou de ligar. Seguimos jogando até, cerca de 1 hora depois da última ligação, alguém bateu na porta. Fique confusão. A gente morava numa vizinhança normal, e batidas na porta à noite eram bem incomuns. Estávamos no meu quarto, e eu saí para ver quem era. Olhei pela janela e vi um cara que não conhecia. Ele olhou diretamente para mim. Voltei para o quarto e contei para o Tony que tinha alguém lá fora. Logo o telefone tocou de novo. Ficamos os dois se perguntando se poderia ser o mesmo cara. Atendemos, e o homem disse para sairmos. Desliguei na hora. O cara devia estar ligando do celular, porque logo em seguida ele bateu na porta de novo. Ficamos na sala, e ele gritava para sairmos. Devia ter uns 50 anos, usando um boné e uma jaqueta. Não abrimos a porta, e ele ficou lá por alguns minutos antes de ir embora. Depois disso, ficamos esperando o telefone tocar de novo ou o cara voltar, mas felizmente ele nunca mais apareceu. Nunca mais fizemos trotes. Acho que o cara tinha identificador de chamadas, ou sei lá como, mas ainda me arrepio só de pensar que ele foi até minha casa. Na semana passada, tentei ligar para minha amiga Alex, mas acabei ligando para o número errado. Ela tinha acabado de adquirir um novo plano de serviço de celular e um novo número. Porém, ela não me deu o novo número imediatamente, então tive que consegui-lo através da nossa amiga em comum, a Josi. Quando liguei, alguém atendeu, mas certamente não era Alex, era a voz de um homem. Perguntei quem era e a pessoa disse que o número estava errado, então desligou.
Rediscando o número da Alex com mais cuidado, ela não atendeu desta vez, ninguém atendeu, então deixei uma mensagem avisando que era eu quem ligava e pedi para ela me adicionar ao novo telefone. Cerca de 1 hora depois, ela me respondeu por mensagem de texto. Trocamos algumas mensagens e ela me perguntou se poderia passar na minha casa na próxima noite. Respondi que sim, pois não tinha nada planejado para aquela noite. Quando a noite chegou, ela me enviou uma mensagem dizendo que estava a caminho, mas depois não ouvi mais nada dela por um tempo. Eu estava sentada no sofá assistindo TV, esperando ela chegar. Finalmente, ela me enviou uma mensagem dizendo que estava na porta da frente e pedindo para entrar. Surpreendentemente, a porta estava destrancada e eu disse isso a ela alguns segundos após enviar a mensagem. A porta se abriu, olhei do sofá e vi alguém entrando, mas não era Alex, era um homem mais alto e robusto usando boné e óculos. Ele fechou a porta e começou a caminhar na minha direção. Fiquei obviamente muito surpresa, mas não disse nada a ele, apenas segui meu instinto inicial de correr. Ele estava a uns 30 metros de distância e eu estava perto do meu quarto, então pulei do sofá e corri para dentro do quarto. Fechei a porta e a tranquei. Em 5 segundos, ele estava do outro lado tentando abrir. Ele começou a dizer meu nome, pedindo para eu abrir a porta. Gritei que estava chamando a polícia. Ele tentou abrir a porta novamente e começou a pressioná-la. Comecei a discar 911, sem me importar se ele ouvia o que estava fazendo, mas ele parecia desesperado para me impedir. Ele então se afastou da porta, e eu estava esperançosa de que ele estivesse indo embora. Comecei a falar com o operador do 911, relatando o que estava acontecendo, mas poucos momentos depois, o homem voltou e comecei a ouvir batidas altas na porta. Ele devia estar tentando arrombar a porta. É claro que mencionei isso ao telefone e não desligaria até a polícia chegar. À medida que as batidas na porta ficavam mais altas, me movi para o canto do meu quarto e entrei no armário. Felizmente, o armário tinha uma porta, e era grande o suficiente para eu me esconder. A porta não tinha trancas, mas me senti muito mais segura ali. Ainda conseguia ouvir o homem, e ele não desistia. Estava certa de que ele ia arrombar a porta. Finalmente, parei de ouvir as batidas e ouvi algum tumulto na parte principal do meu apartamento. A polícia devia ter chegado. Não conseguia ouvir muito bem porque ainda estava escondida no armário. Fiquei surpresa com a rapidez com que a polícia chegou, talvez uns 3 ou 4 minutos no total. Finalmente, saí para ver vários policiais no meu quarto e outros no meu apartamento. Eles haviam prendido o homem, e vi que a porta do meu quarto estava muito danificada, mas felizmente aguentou o suficiente. Mais tarde, descobri que o homem havia roubado o telefone da minha amiga Alex. Eu nunca tinha discado o número errado, afinal, estava correto. Eu só tinha ligado para a pessoa que roubou o telefone dela. Ele também tinha enviado mensagens fingindo ser Alex. Alex conseguiu recuperar o telefone dela, e eu terei que substituir minha porta.